Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é Santos e Santas de Deus, exemplos a serem seguidos. Segunda parte. Como já ouvimos na primeira parte desse áudio, veneramos os santos representados nas suas imagens, porque seus exemplos nos servem de modelo de vida e nos indicam o verdadeiro caminho para Jesus. Eles intercedem por nós sem cessar diante de Deus. Quando veneramos os santos, estamos dando glória a Deus, porque eles são santos pela graça de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, nos ensina Jesus através do Evangelho. A nossa fé, por ser cristocêntrica, tem Jesus como centro, e essa nossa fé se assemelha à fé dos santos, e miramos em seus exemplos para também crescermos em nossa fé. Ouvimos no áudio anterior que o culto aos santos nasceu espontaneamente, já no começo da Igreja, na época das perseguições, e depois ampliamos o nosso olhar e até hoje são feitas canonizações através dos milagres comprovadamente alcançados pela intercessão dos santos e santas. Quanto às imagens, o que a Bíblia condena é a idolatria, a substituição de Deus por uma criatura. A imagem simplesmente ajuda a criar um clima favorável à oração e é um meio eficaz de evangelizar, principalmente para os iletrados. Quando lemos nas Escrituras, sede imitadores de Deus como os filhos amados, ele diz, sede santos porque eu sou santo. O que distorce a santidade é errar o alvo, é o pecado. Para Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão. Todo pecado deve ser evitado. Talvez você pense que uma mentirinha à toa não faz mal. Querido, não existe mentirinha ou mentira grande. A mentira é uma só, e a consequência é o pecado, e é o que mancha a nossa busca pela santidade. Após essa pequena recapitulação, vamos avançando na nossa reflexão. Os santos trata-se de pessoas que aceitaram ser mudados por Cristo, a ponto de poderem proclamar ao vivo: mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, acompanhar o desenvolvimento da graça nas almas dos justos, dos santos, é um dos mais apaixonantes meios de conhecer a história da Igreja, além de uma excelente forma de amor a Deus. Voltemos agora o olhar ao alto da cruz. Após nosso Senhor Jesus Cristo ter proferido o seu consumatum est, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30, tudo está consumado, a lança do soldado abriu-lhe o lado, de onde jorraram sangue e água, símbolo do começo e do crescimento da Igreja. Foi com efeito do lado de Cristo, adormecido na cruz, que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja. Ao gênero humano, até então nas trevas do pecado, tornou-se acessível o caminho da virtude. Abriram-se as portas do céu. Pela redenção, a lei antiga é substituída pela lei da graça, e seu desígnio salvador quis Cristo constituir a Santa Igreja, sociedade visível, à maneira de corpo, cuja cabeça é Ele próprio, e assim, de sua plenitude, todos os membros recebêssemos graça sobre graça. Assim, nos tornou também participantes dos infinitos méritos de sua vida, paixão e morte, pois na medida em que nós, enquanto membros, estamos unidos ao nosso Senhor, não apenas a paixão de Cristo nos é comunicada, mas também o mérito de sua vida, de sua ressurreição. Os santos são, por excelência, aquelas pessoas que descobriram a Jesus e conseguiram vivenciar os seus ensinamentos e alcançarem a glória dos céus. Monsenhor João Clar Dias afirma que todo homem está influenciando seu próximo ou recebendo influências dele. Está sendo para ele ora pastor, ora ovelha, ora mestre, ora discípulo, continuamente, dando e recebendo algo. Assim, os santos se tornam grandes influenciadores da sociedade. Através da observância da vida dos santos,
podemos aprender as qualidades de um comportamento edificante, um exemplo de vida íntegra, com vistas à salvação eterna. Haja em vós grande virtude, arda em vossos corações o fogo da caridade e sua luz brilhe diante dos homens, porque quando a virtude alcança esse grau de perfeição, é impossível mantê-la oculta, por mais que quem a pratique queira ocultá-la. Assim, os apóstolos anunciavam o reino de Deus, sobretudo pelo exemplo de suas vidas. A mera doutrina não é suficiente para arrastar as vontades. O exemplo torna sensível à verdade, a qual, de certo modo, se encarna na pessoa e nos fatos. Ensina-nos São Tomás de Aquino: quando se trata de ações e paixões humanas, em que a experiência vale mais do que tudo, os exemplos movem mais do que as palavras. Assim como o farol orienta o navio, mas não o propulsiona, da mesma forma a doutrina por si só não move as almas. Essas são movidas pelo exemplo, ou seja, pela doutrina transformada em vida. São os exemplos que arrastam e motivam a trilhar o mesmo caminho. É isso e em todos os campos do agir humano. E na religião católica, os santos representam a personificação das boas atitudes. Representam que, mesmo os humanos e ilimitados, souberam ressignificar a sua vida em Cristo Jesus. A conversão de São Justino se deu ao contemplar a serenidade e o destemor dos mártires avançando rumo ao suplício. Através dessa convicção dos mártires, ele pôde ver a superioridade da religião cristã e testemunhou, pelas obras e pela fortaleza que os acompanham, podem todos compreender que este Jesus Cristo é a nova lei, a nova aliança. Afirma Bento XVI. Os bons exemplos dão origem a grandes conversões. As virtudes que ornam as almas santas se manifestam no exterior, de modo permanente, pelas boas obras e pelo exemplo, o qual se impõe à nossa imitação, convidando-nos a conformar nossa vida com a deles, isto é, com a de Jesus Cristo, arquétipo de todas as virtudes, exemplo universal de vida cristã, supremo modelo de perfeição. Essas obras e exemplos constituem um capital de bem que cresce a cada momento com um incessante apelo aos demais membros do corpo místico que abracem também a santidade. O instinto da imitação faz parte da psicologia humana. Da mesma forma como alguém boceja vendo outro bocejar, assim, movidos como por um mecanismo interno invisível, executamos uma ação, boa ou má, que vemos os outros fazerem. Não precisamos ter medo de aproximar-nos dos santos. Pensamos que estamos tirando algo do amor que deveríamos dar apenas ao Senhor, porque no fundo, se bem entendida e vivida a devoção, ela só vai acrescentar a nossa fé e a vida cristã. Não precisamos ter medo de amar com um coração sincero, desde que tenhamos claro o lugar de cada um, deixando sempre a Deus o único lugar central. Todos nós devemos buscar e somos capazes de alcançar a santidade. Madre Teresa explicou que o primeiro passo para a santidade é, portanto, desejar ser santo. Tudo depende dessas simples palavras: eu quero ou eu não quero. E para esclarecer, dizer que eu quero ser santo significa eu me despojar de tudo o que não é de Deus. Com toda a minha vontade amarei a Deus, escolherei a favor dele, correrei para ele, irei alcançá-lo e entrar em comunhão com ele. Professores americanos visitaram Madre Teresa e lhe perguntaram: conte-nos algo que nos ajudará para o resto da vida. Ela respondeu: sorriam uns para os outros. Devo ter mostrado um tom muito sério, disse ela, porque um deles perguntou preocupado: você é casada? E eu disse: sim. Às vezes acho muito difícil sorrir para Jesus, porque ele pode ser muito exigente. Ela então concluiu: a santidade não consiste em fazer as coisas extraordinárias, consiste em aceitar com um sorriso o que Jesus nos envia. É aceitar e seguir a vontade de Deus. A combinação correta entre nossos esforços
e a graça de Deus poderia ser formulada da seguinte forma: não é só Deus e o homem, graça e liberdade, mas Deus por meio do homem e graça por meio da liberdade. Em outras palavras, haja como se tudo dependesse de você, sabendo que na realidade tudo depende de Deus. Os santos não são pessoas perfeitas, mas são aqueles que reconhecem a sua pequenez diante de Deus. A santidade não é resultado do esforço humano, de nenhum ato extraordinário. Ela é dom de Deus que cada um recebe no batismo. É como uma semente que vai crescendo de acordo com as respostas para o chamado de Deus, para os ensinamentos que Jesus nos deixou. Viver a santidade é seguir o que Maria disse aos empregados na boda de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Se fizermos isso, se deixarmos o amor de Deus ser a motivação de nossas vidas, estaríamos construindo o reino dos céus entre nós. Os santos são aqueles que conseguiram fazer em vida o projeto do Senhor. E isso é algo pelo qual nos alegramos e celebramos. A memória dos santos nos faz ver que é possível viver o amor de Deus e nos lembra que nós somos chamados a fazer o mesmo que eles. O que não pode acontecer é que substituamos o culto a Deus com o culto a seus santos e santas. São cultos essencialmente diferentes, onde reconhecemos que Deus é único e que os santos não competem de maneira nenhuma com sua divindade. Pelo contrário, a faz resplandecer com grande variedade de tons, porque em cada santo, único e insubstituível, brilha um aspecto do amor único do Senhor. Não precisamos ter medo de amar com um coração sincero, desde que tenhamos claro o lugar de cada um, deixando sempre Deus como ponto central de nossa fé. Então, quando falamos em santos e em santidade, refletimos o que queremos como essência, como podemos nos capacitar para ser cada dia melhores, como Deus espera de nós. Comecemos pela iluminação de nossa fé, pois sabemos que quando estamos com Deus, tudo se realiza. O Salmo 91 nos inspira: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nessa busca constante da santidade, precisamos crescer na vida de oração, pois a vida de oração nos possibilita crescer no amor de Deus. É preciso cultivar a amizade com Deus. Quanto mais próximos do coração de Cristo, mais protegidos em nossa santidade. Para isso, Ele nos enviou o seu Espírito de amor, que nos inspira, nos ajuda e nos sustenta em nossa vida para a santidade. Sejam imitadores de Deus como filhos queridos, fazendo a oração aos santos de vossa devoção, pedindo pela proteção que necessitamos, pelo auxílio para solucionar diversos impasses de nossa vida. Os maiores desejos de Deus são que todos os seus filhos sejam santos. A Bíblia nos faz entender que sem santidade não podemos ver a Deus. A santidade é sobre a transformação interior, que finalmente leva à metamorfose externa, mudanças progressivas. Encerremos meditando 6 pontos de oração para a santidade. Senhor, pelo poder de seu Espírito Santo, permita-me viver uma vida santa para que eu possa representar Cristo na terra. Senhor, ajuda-me a andar com você em santidade, para que eu cumpra meu destino e o propósito de minha existência. Senhor da justiça, neste mundo cheio de violência, egoísmo, assassinato e outras más ações, ensina-me o caminho da santidade e grave e me ajude a viver como Cristo em palavras, pensamentos e ações. Senhor, ensina-me tua palavra e facilita a aplicação na minha vida, para que eu veja a bondade em todos os dias de minha existência. Meu Senhor, dê-me o espírito da humildade, para que eu possa andar com você em santidade. Senhor, me envolva para manter os seus mandamentos, afastando-me da iniquidade. Amém. Encerramos assim o Pensando Católico, momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre a nossa igreja. Se você gostou, dê um joinha.